Paulo Borges, né? Eu prefiro a Graça, muito melhor. Mas o Paulo é meu amigo querido, e foi o Paulo e a Graça que talvez tenham sido aqueles primeiros a celebrar aquelas mesas criativas no São Paulo Fashion Week, que o Gilberto de Menstein participou, o Danilo, o Calil e tantos outros, né? Onde essas discussões começaram a ser trabalhadas. Para aqueles que sequer têm sensibilidade para entender, eu sempre digo que o Paulo Borges é o melhor exemplo, né? Ele é o talento que trabalhava numa editora, né? E que, junto com a Graça, como equipe, inventaram o São Paulo Fashion Week, toda uma cadeia produtiva, gerou dezenas, centenas de talentos, centenas de empregos, né? E hoje, uma única edição do São Paulo Fashion Week gera mais de 2,5 bilhões em negócios, né? E isso surgiu por conta de um talento criativo, né? Então, acho que é uma forma didática de explicar, para quem não quer entender nada, o quanto isso é importante, né? E tem outros, né? Vamos falar na área de restaurante, o que o Alex significa, os irmãos Campana, o Ercovitch, o Estevão, o Gaudí de Paraisópolis. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho maravilhoso antes de sair da SP Tours com ele, né? Esse vai virar Picasso, né? Porque os europeus estão encantados com o trabalho do Estevão, né? Os Gêmeos, né? Esse sim, trabalho. Eu fiz questão aqui de colocar o Gabriel, da Universidade Anhembi Morumbi, que pouca gente se lembra. Primeiro curso de moda do Brasil. O Gabriel. Primeiro curso de turismo do Brasil, o Gabriel. Design de games, o Gabriel. Na realidade, a Anhembi Morumbi ela acabou construindo disciplinas que têm tudo a ver com esses segmentos que os ingleses hoje apontam como segmentos das economias criativas. O Gilberto, um belo dia, me liga. Eu estou lançando um negócio chamado Catraca Livre, né? Você pode colocar no site da cidade alguma coisa a respeito, né? Me disse o que era. Hoje o Catraca Livre é um sucesso. Sucesso, né? E começou com uma ideia, uma das muitas que ele tem, né? A virada cultural que o Danilo, que é o nosso professor maior e que faz criatividade em todas todos os SESC espalhados por São Paulo, ele foi testemunha da primeira virada cultural, estava Danilo, Gilberto, Serra, e todo mundo achou que era uma loucura, o Calil, o Sadek aqui presente. E hoje a virada cultural é um evento de São Paulo, marcado, que movimenta a cidade toda em cima do talento, né? Pouca gente talvez tenha esse dado. O Brasil, nesse estudo da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, está no 12º lugar entre os 125 países estudados, né? É um indicador muito interessante que foge aos indicadores convencionais, né? O Ministério da Cultura, e aí a Ana pode falar com mais propriedade, tem a Secretaria Nacional das Economias Criativas, né? E os desafios, segundo o Ministério da Cultura, passam muito pelo que eu falei, da busca de dados, de indicadores, de que forma que nós podemos criar marcos legais para os setores criativos. Eu sei que a Ana está trabalhando bem nisso e talvez vá falar depois. Eu acredito muito na questão da cultura, né? Quando eu estava em Brasília, o Henrique Iglesias, que era presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um belo dia ele chegou para mim e disse assim: vocês têm algo que vocês não valorizam, né? É uma trindade áurea, né? Que é, primeiro, as suas belezas naturais do Brasil, depois a riqueza cultural, depois a qualidade do homem brasileiro, do talento brasileiro, né? E a hora que ele falava isso, era de um banqueiro também, né? Era um banqueiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, apaixonado especialmente pelo Nordeste, pela diversidade cultural do Nordeste, né? E eu acho que nós temos que enveredar muito. Muita gente fala, na economia criativa não é só cultura, né? Mas eu acho que a cultura é o nosso carro-chefe. Estou convencido que a cultura é o nosso carro-chefe, embora os indicadores feitos por uma pesquisa da Fundap apontam que o software e informática, aqui no caso de São Paulo, são 40 bilhões de dólares que o setor de software e informática hoje já geram aqui na cidade de São Paulo, né? Eu não vou aqui entrar, mas eu queria algumas coisas. Isso foi uma palestra que eu fiz em Portugal, naquele Experimenta Design, né? Foi um evento muito interessante que Lisboa faz, me convidaram e eu tive a honra de participar, né? E esses conceitos, né, de como uma cidade
criativa pode inventar soluções, novas soluções para resolver velhos problemas urbanos. O Jaime Lerner é um professor de todos nós nesse assunto. Né? Aliás, ele poderia ter estado aqui. Né? Ele faz parte, eu acho, não faz, do Jaime? Tem a Unesco. Né? A Unesco, e me perdoe aqueles muito ligados à Unesco, ultimamente, quando eu saí da vida pública, eu falo o que penso sempre. Né? Mas a Unesco tem algumas... Hã? Tá certo, Danilo? Se o Danilo falou que está certo, eu estou tranquilo. Mas a Unesco tem algumas resistências, né? Eu tenho algumas resistências. Esse seminário que foi feito na França foi organizado pela Unesco. Né? E me surpreendeu a Unesco organizar um seminário na França, né? Sobre economia púrpura, onde estava a princesa do Bahrein, onde tinha umas coisas totalmente malucas. E para mim foi muito bom, né? Porque no final estava lá o editor-chefe do Le Monde, que... na tradução simultânea, chegou à conclusão que eu era um cara inteligente, entendeu? Então, eu achei muito legal com o meu ego, né? Mas eu achei estranho um seminário daquele porte ter sido organizado. Mas, de qualquer forma, tem a rede de cidades criativas, que, no fundo, vai ser o que o Santander vai conseguir fazer com a Humana, com a Garimpo, com a ANA e com todos os parceiros. Né? E o Brasil é um país extraordinário para se fazer isso. Eu trabalhei planejamento participativo local, desde a tribo Macuxi de Roraima até Santa Catarina, trabalhando cidades, capacitando cidades, de que forma que elas poderiam, através do turismo, através do artesanato, se transformar em rentáveis, buscar autossustentabilidade. E eu acho que a criatividade vai nesse rumo. Vai ter uma legião de monitores, profissionais formados, né? Agentes multiplicadores que vão trabalhar aí e inventariar cidades criativas pelo Brasil inteiro. Nós temos aí cerca de 6 mil municípios, eu acredito. Né? Na época eu tinha 800 que tinham potencial turístico, mas potencial não é nada. Você tem que transformar o potencial em algo rentável. Né? E essas cidades aí, Melbourne, cidade da literatura, é interessante essa rede de cidades. Pelo menos no papel está ótimo. E no Ceará, não sei se vocês conhecem, apenas um queijo, eu estou terminando. Tem uma cidade no Ceará que se chama Guaramiranga, tem 5 mil habitantes. Alguém conhece isso? O Adriano certamente conhece, né? Não vou nem perguntar. Não, só descobrir, quem conhece essa história? Aqui tem criativos mesmo, né? Porque eu não conheço, só me contaram. Mas essa história de Guaramiranga, eu fui checar e é verdadeira. Né? Essa história de Guaramiranga, por conta de um prefeito que era ousado, né, como outros prefeitos existem aqui, Guarapiranga acabou criando um festival internacional de jazz e blues, né, que já está em mais de 12 edições, e hoje metade da população que trabalhava como funcionário público da prefeitura, hoje trabalha com turismo cultural, ecoturismo e tudo mais. Né? E é uma cidadezinha do Ceará que pouca gente conhecia. Terminando, eu diria o seguinte, o Fernando citou rapidamente a questão da agenda, né? E fez algo que eu gostei muito, né? Que o Rio, como que é? Rio Sempre, né? Rio 2000 Sempre, eu achei bárbaro isso, né? Porque o sempre é mais importante que o 14 e que o 16, né? Onde poucos vão ganhar. Né? Agora, o 15 e o 17, eu acho que é o desafio de fazer com que o povo ganhe das cidades. Né? Isso vale para a Copa e vale para a Olimpíada. E, ao meu ver, tem tudo a ver também com criatividades. Porque as cidades precisam entender que a Copa e a Olimpíada não dá para ganhar nada. Tem dono já. Tem dono. Quem vai ganhar já está marcado. São os patrocinadores oficiais, né? E são os organizadores. Agora, o que precisa, as oportunidades de negócio vão estar fora. Né? Aqueles que vão querer conviver com a tipicidade da cultura local, o chamado turismo urbano, entender o povo brasileiro, assistir peças de teatro, manifestações culturais nossas, entender essa diversidade cultural do Brasil. E de que forma que os talentos criativos podem estar antenados no sentido de entender que a Copa, a Olimpíada, ou a Copa das Confederações é a grande oportunidade para ele ver aonde ele pode criar em cima de algo que não necessariamente é o futebol nem a Olimpíada para ganhar. Né? Eu vejo que isso é muito importante.
A questão de sair da mesmice, isso envolve por exemplo, esses prefeitos que vão se eleger, né, neste ano. De que forma que esses prefeitos podem assumir um compromisso com a área cultural, com a área criativa, e, mais do que isso, eles entenderem que isso pode ser uma solução de gestão para eles, né? Eu acho que é um momento muito especial para nós trabalharmos isso. A questão de conexões e o que é proposto pela Criaticidades, que é a rede nacional. Bom, na realidade, é isso. Eu acho que eu avancei um pouquinho só, né? Faltou o garimpo de soluções aí, né, que eu vi, mas você é tão exuberante que dispensa a logo, né? A mãozinha, gostou? A mãozinha é muito boa. Eu tenho muito orgulho dessa mãozinha, porque ela fez parte da campanha São Paulo Cidade Criativa. É muito difícil você, numa cidade que não canta a sua aldeia, como São Paulo, né? E mais, para você ser criativo num destino, numa cidade criativa, primeiro que o povo tem que cantar a aldeia, né? E o baiano canta como ninguém, né? O carioca canta, o catarinense canta, não são muitos, mas nós não cantamos. E São Paulo tinha muito aquele negócio do negócio, da feira e ponto final. A hora que nós fizemos uma parceria com a Associação dos Produtores Teatrais, que o Odilon gentilmente abraçou a causa, nós colocamos 12, 13, 14 artistas que o povo ama, falando de São Paulo, convidando para visitar São Paulo, né? E esses artistas sequer queriam cobrar cachê. Nós, que por uma questão legal, demos um cachezinho pequeno, né? E aí você tem uma Maitê Proença dizendo: São Paulo é uma cidade para você assistir de perto e pedir bis, né, que ela falava no filme, né? Então, esse é o desafio, de que forma você mudar uma sociedade que é hermética, que às vezes é ranzinza, que não quer show, que não quer evento, que não quer nada, e você transformar a cidade num palco, né, de atrações, né? Eu não tenho o talento que tem a Carrinha didática, nem o Danilo, nem tantos outros aqui, mas eu acho que eu passei o meu recado, né? Obrigado.